Olá, eu, Tatiana de Paula, venho falar com vocês através desse vídeo sobre identidade. O que é a sua identidade? Mas eu quero falar isso no âmbito não apenas psicanalístico, vamos dizer assim, mas principalmente no âmbito espiritual. Então fique comigo aqui, coladinho, agarradinho comigo, que vai rodar a vinheta e eu volto para podermos falar sobre identidade. Qual é a sua identidade? Como você consegue lidar com a sua identidade? Você tem dificuldade em entender qual é a sua identidade? Quem de fato você é? Você vive em conflito com você mesmo? Fique aqui, eu volto já. Então vamos lá, gente linda e abençoada. Desde já eu peço para você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, envie esse vídeo para outras pessoas. Eu não sei porque que a luz mudou, mas ainda assim, com a luz assim, eu vou fazer esse vídeo. Então, você tem tranquilidade com relação à sua identidade? Você consegue falar da sua auto-identidade? Você consegue saber quem você é além dos seus papéis sociais? Na psicanálise, a identidade, ela é formada de acordo com os acontecimentos, vamos dizer assim, da sua vida. E às vezes ela é formada de forma até inconsciente. Às vezes você passou por traumas, às vezes você teve uma criação imposta, tá? E diante disso a sua identidade foi sendo formada e foi sendo formada. E de repente ela pode mudar, porque você vai deixar de ser criança, você vai deixar de, às vezes, olhar para os seus pais, né? A visão paterna, mas incluindo também a mãe, materna e paterna, como aqueles que são super heróis para vocês e que vocês querem seguir como exemplo de tudo isso aí pode ir mudando. A psicanálise entende mais ou menos dessa forma. Então, a identidade na psicanálise, ela não é entendida como uma identidade, vamos dizer assim, na psicologia em geral. A psicologia em geral vai falar que a identidade, ela é algo consciente, que ela é formada sobre, talvez, a cultura a qual você vive, a religião a qual você segue, a sua crença, os costumes familiares e por aí vai. E aí vai gerando a sua identidade. E no geral, né, é a junção das duas coisas. Porque tem pessoas que até determinado momento da vida é X. E de repente a pessoa muda e às vezes as pessoas falam assim, mas nossa, aquela pessoa não era assim. Mas e de acordo, vamos dizer assim, no âmbito espiritual? Como que a gente vê essa questão da identidade? A Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 27, nos fala que o homem, ele foi criado por Deus à sua imagem e semelhança. No livro, ou seja, desculpa, no dicionário, Aurélio, ou se você pesquisar aí no Google, pesquisar o que significa identidade, vai falar que é a qualidade dos idênticos. Ou seja, é aquilo que se parece muito, ou aquilo que é muito idêntico, né? Tem a mesma identidade. A Bíblia nos fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, somos idênticos, parecemos muito, tem a qualidade, tem algumas qualidades ali bem próximas. Então, Tati, quer dizer que a nossa identidade está ligada diretamente com Deus?
assim. Quando Deus nos criou o homem ele foi criado sem defeito, sem pecado. Porém, quando entra o pecado no homem, né, digamos assim, entra um defeito ali. E aí, por isso, esse conflito que você aí, às vezes, passa na sua vida. Às vezes, você não consegue entender quem que você é, o que você quer de fato da sua vida, para que você está aqui. Às vezes, você quer fazer o bem, mas acaba fazendo mal. Às vezes, você simplesmente vive uma vida de conflito de identidade própria e pessoal, de uma auto-identidade. Você às vezes não consegue se reconhecer. Eu já tive pacientes que eu pergunto assim, quem é você fora dos seus papéis sociais? Quem é você tirando o título de mãe, de pai, de filha, de filho, de professor, de médico, de pastor, de missionário? Qual que é a sua identidade? Muitos deles não conseguem me falar. Eu falo que 99% deles, na hora, levam um choque, começam a pensar e não conseguem falar. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas se entendem como: eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho, eu sou advogada, eu sou isso, aquilo. Mas isso não resume a sua identidade. A identidade é muito mais que isso. E aí esse conflito, muitas vezes, traz em nós insegurança, porque às vezes a gente não consegue, de fato, entender quem nós somos. E quando a gente não consegue entender quem nós somos, a gente não vai entender nem para que nós viemos. E eu quero dar um exemplo para vocês aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 1, eu vou ler o versículo 2, 3 e 4. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus. O tentador aproximou-se dele e disse: Se és filho de Deus, ordena que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. É uma passagem muito conhecida que fala sobre a tentação de Jesus. Mas eu quero mostrar para vocês aqui que o tentador, diabo, Satanás, ele virou para Jesus e falou assim: se és filho de Deus, faz essas pedras aqui virarem pão, já que você está com fome, né? Ele jogou uma fala, uma frase para Jesus, que poderia, talvez Jesus falasse: e agora? Se eu sou filho de Deus, porque ele colocou uma interrogação, se és. Ele não falou assim, você é filho de Deus. Só que Jesus não se preocupou em provar para Satanás que ele era filho de Deus. Satanás não afirmou: se és, se queres ser entendedor e conhecedor do bem e do mal, foi o que ele falou lá em Gênesis, né? E aqui ele fala para Jesus em Mateus: se és filho de Deus, transforma. Talvez Jesus poderia falar assim: eu vou transformar e vou mostrar para ele que eu sou filho de Deus. Certo? Mas Jesus, ele sabia quem ele era. Ele não precisava provar nada para Satanás. Ele não precisava provar nada para o diabo, porque Jesus sabia quem ele era. Ele tinha certeza da sua identidade. E quantas vezes eu e você vivemos o tempo todo querendo provar alguma coisa para alguém? Porque eu preciso provar para fulano que eu sou boa nisso que eu faço. Aí porque eu preciso provar para fulano que eu sei falar em público. Aí porque eu preciso provar. Você não precisa provar. Você só precisa ser quem você é. Você precisa entender quem você é. E diante das pessoas, diante do tentador, diante de Satanás, diante de quem quer que seja,
você manter a sua identidade. E é simples assim. Nós, como cristãos, porque, né, gente, eu sou psicanalista, sou teóloga, sou cristã. E eu creio na Bíblia. Nós, como cristãos, nós precisamos entender a nossa identidade. Eu e você aí, independente se você é cristão ou não, todos nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Entrou o pecado? Entrou. Para tentar derrubar isso? Sim. Mas veio Jesus lá na frente para resolver esse problema. Para entregar para nós essa identidade de volta. Claro que ainda nós vivemos num período de, vamos dizer assim, um período da queda, pós-queda, né? Ainda não teve novos céus e nova terra, mas teve Jesus que morreu e ressuscitou por mim e por você, para nos perdoar de todos os pecados e nos permitir ter uma identidade, de sermos imagem e semelhança de Deus, de nos parecermos com Ele, de nos parecermos com o nosso Criador, com o nosso Pai. Só que nós vivemos como hoje. E aí? Como que nós temos vivido hoje? Será que às vezes a gente tem um conflito de identidade? Ora me pareço cristã, ora não me pareço. Ora eu tenho atitudes como filhos de Deus, como uma filha de Deus, ora eu tenho atitude de simplesmente, às vezes parece até de alguém que não crê em Deus. Uma atitude fria, calculista. Como que nós temos vivido a nossa vida baseada na nossa identidade? Gente, essa questão de identidade hoje é tão sério. A gente ouve falar muito sobre identidade, né? Ah, nós somos aquilo que nós comemos, um chavão, né? Que é repetido, né? Em muitos lugares e por muitas pessoas. Ou nós somos aquilo que nós acreditamos, tipo assim, eu acredito muito sobre aquilo. Ou eu vejo muito algo e eu tô sempre vendo aquilo, e eu acabo me parecendo com aquilo, ou me tornando algo muito igual àquilo. Faz sentido? Faz, pode fazer sentido sim. Ah, não, a nossa identidade é baseada na nossa cultura, na nossa religião, naquilo que foi ensinado para cada um de nós, desde a nossa infância, pelos nossos pais. Faz sentido? Também faz, mas não é só isso. É além disso. Você é imagem e semelhança de Deus. Qualidades de idênticos. Idênticos. Então, hoje a gente está num mundo em que eu vejo assim, como psicanalista, as pessoas elas estão doentes. E a gente vê coisas que são assim assustadoras, talvez a gente nunca imaginou ver. Tem pessoas hoje que elas falam que elas escolhem ser um objeto. Eu me identifico e sou um copo. Eu quero ser um copo e eu acho que eu sou um copo. Tem pessoas que se tornaram pais e mães de bonecos. Bebês ribores. E tá tudo bem, as pessoas acham. As pessoas perderam suas próprias identidades para chegar nesse ponto. Aí já não tem nem o lado de minha identidade é baseada na minha criação, ou na minha cultura, ou na minha crença. As pessoas estão tão perdidas que tem pessoas casando com bonecas. Eu escolhi casar com uma boneca. Eu escolhi casar com uma árvore.
Ah, Tati, você tá exagerando. Não. Existem histórias assim. E está nas redes sociais, até em telejornais, de pessoas que escolheram casar com uma boneca ou com um boneco. Essas pessoas, elas estão perdidas em si mesmas, elas nem sabem quem elas são. A identidade não é sobre isso, é muito mais profundo, igual eu falei para vocês. Só que quando houve a entrada do pecado no homem, a identidade do homem é como se ela tivesse sido roubada, sabe? A essência. E aqueles que talvez não preferem até hoje não receber o Senhor, não crer em Jesus, não tomaram posse do perdão que foi dado a eles. Às vezes eles têm esse tipo de comportamento. Por quê? Porque estão perdidos. Eles têm até esse, sei lá, 10, 20% dessa outra identidade que pode ser formada baseada de onde você veio, da sua crença, da sua família. Mas a essência da identidade do ser humano, a pessoa perdeu e não conseguiu recuperar. A nossa identidade, RG, ela vem escrito lá no nome da mãe e do pai, certo? Né? Tem alguns casos aí que tem pai desconhecido, mas vem o nome da mãe e do pai. Se você morrer, na sua certidão de óbito vai ter o nome da mãe e do pai. Se os seus pais morrerem, na sua identidade ainda vai continuar o nome do seu pai e da sua mãe. É para sempre. Você é filho de quem? Você foi criado por quem? Por Deus. O seu pai e sua mãe, você é como se fosse a continuação deles. Você é filho do seu pai, filho da sua mãe. Você tem um pouquinho dos dois em você. Independente se eles são bons ou ruins. Você tem a essência de Deus em você. Só que, muitas vezes, na maioria das vezes, mesmo como cristão, parece que a gente esquece. Parece que o que está valendo para a gente é ter dinheiro, ter um bom carro, ter status sociais, ter status dentro do ministério a qual você pertence, ter posição. E aí, a gente vê cristão formando identidade em cima disso. De posição dentro da igreja, de status social, da conta bancária. Se aquele irmão ali, fulano, tem uma conta bancária legal, se tem uma boa profissão, eu começo a tratá-lo bem aqui dentro da igreja. Trato ele com diferença do outro. Esse tipo de identidade aí mostra que está faltando você se aproximar mais daquele que te criou. Você mostra que você precisa voltar a se parecer com aquele que te criou, Deus. Com aquele que falou lá no início, em Gênesis, que você foi feito à imagem e semelhança dele. O inimigo de Deus, ele tentou quebrar isso, ele tentou destruir isso, mas Jesus veio, mudou isso, trouxe de volta para mim e para você a oportunidade de sim nós sermos parecidos com Cristo. Isso não sou eu que estou falando, não, gente, a Bíblia fala. Não tenha medo de ter que provar ou ficar preocupada, eu preciso provar. Quando eu sei de fato quem eu sou, eu não preciso de provar nada para ninguém. A minha vida fala sobre isso. O meu falar, o meu agir vai falar sobre isso. Jesus não precisou de provar nada para Satanás. Deixa eu te provar aqui que eu sou filha de Deus. Sejamos pessoas mais seguras de
que de fato nós somos. Sejamos cristãos com uma identidade idêntica à de Cristo Jesus. Porque é isso que o Senhor quer de nós. Só que muitas vezes a gente escolhe viver na meninice. Muitas vezes a gente está ali 30 anos de igreja, 30 anos conhecendo a palavra, mas a gente fica no mesmo estágio de infantilidade. Lá atrás, quando eu conheci o Senhor, lá atrás, quando eu ainda era menina, espiritualmente falando, talvez eu ficava falando mal do irmão, vendo o pecado do irmão, apontando. Mas depois de tanto tempo, a gente ainda continua no mesmo estágio. Quando a gente nasce, nós nascemos bebezinho, mas já com uma identidade. Tem bebês que são mais agitados, tem uns que são mais calminhos. Com o tempo, ele vai exteriorizando aquilo ali. Aí ele vai conseguindo falar, vai conseguindo andar, vai conseguindo demonstrar o que ele gosta, o que ele não gosta. E às vezes, quando é algo que ele não gosta, tem uns que são mais enfáticos em dizer que não. E tem uns que são mais bravos, mais agitados. Não é isso, gente? Porém, a luz agora ficou boa. Porém, a identidade deles vai sendo gerada ali, pouco a pouco. Começa ali, já nasce um bebê com a sua identidade. E aí, de acordo com o que ele vai vivendo, de acordo com o que ele vai aprendendo, vamos dizer assim, vai sendo gerada uma identidade ali. De acordo com traumas que ele pode viver ou não, vai do caráter de cada um. Porém, por que muitas vezes nós, como cristãos, a gente fica ainda ali, sabe, naquela identidade de bebê que ainda está sendo gerada, que está ainda sendo firmada e está começando a entender as coisas e tal. E a gente já está ali há muito tempo. E o Senhor, tipo, olhando pra gente, oi, que dia que você vai crescer? Que dia que você vai sair disso? Que dia que você vai parar de criticar o irmão? Que dia que você vai parar de fazer fofoca? Que dia que você vai parar de fazer isso e aquilo? Que dia que você vai entender que você foi criado à minha imagem e semelhança? Para ser minha expressão nessa terra, eu e você, nós deveríamos ser aqueles ferramentas do amor de Cristo aqui nessa terra para alcançar mais vidas. E muitas vezes nós somos ferramentas de causar escândalo, ferramenta de disseminar contendas. Não falo só dentro de uma igreja, não, dentro de uma instituição religiosa, mas às vezes dentro a empresa que você trabalha, dentro da sua casa, no meio familiar, na rua que você mora. E aí? Essa identidade, de fato, que Deus, ao te criar, colocou em você? Obviamente que não. Obviamente que não. E aí a Bíblia nos fala, né? Nos mostra que o bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. O apóstolo Paulo fala sobre isso no livro de Romanos, se eu não me engano. Tá? Ok. Ou seja, tem uma luta dentro de nós, o bem e o mal, o espiritual e o carnal. E aí, qual identidade você vai escolher? Porque quando eu resolvo me parecer mais com Cristo, eu sei que eu não vou conseguir fazer isso 24 horas da minha vida, infelizmente. Mas quando eu procuro me parecer mais com Cristo, mais eu vou agradar o próprio Senhor.
menos conflito dentro de mim eu vou ter sobre quem sou eu, o que eu estou fazendo nessa terra, para que eu estou aqui. Entendeu, gente? Então, assim, procure intimidade. Aí, sua intimidade com Deus, aí no seu quarto, no silêncio da madrugada, ou às vezes de madrugada não, às vezes tem dificuldade de acordar de madrugada, não tem problema, gente. Mas procure intimidade. Quando a gente é muito íntimo de alguém, nós começamos a até falar como a pessoa, a gente começa a usar as mesmas palavras que aquela pessoa fala, né? Talvez aquela pessoa fala muito, tem uma repetição em determinada palavra, e daqui a pouco a gente começa a utilizar aquela mesma palavra. E aí aqueles que são casados e tem uma cumplicidade, tem uma conexão, e não só casados, às vezes tem irmãos em Cristo, tem amigos que é mais chegado do que o irmão, que tem uma conexão, que tem uma cumplicidade. Ah, mas isso não existe. Existe. Eu tenho um amigo que está em outro país. E às vezes eu estou digitando algo aqui para ele está digitando lá. E quando a gente manda esse já aconteceu algumas vezes. A gente estava digitando a mesma coisa. Aí a gente fala assim, essa conexão só pode vir de Deus mesmo. Às vezes Deus me mostra algo aqui sobre uma determinada situação e mostra para ele lá também. Existem conexões verdadeiras. E aí, quando você se conecta muito a uma pessoa, você convive muito com essa pessoa, você acaba falando, às vezes igual a essa pessoa, ou tendo esse tipo de coisa, na hora que um tá falando, vai falar outro, o outro fala também a mesma coisa. E isso a gente precisa até com Deus. Porque aí a gente vai se parecer mais com Ele. Aquilo que está lá em Gênesis, a imagem e semelhança dele. Idênticos. A sua identidade. Eu não vou ser só a Tatiana de Paula, mas eu vou ser a Tatiana que se parece com Deus. Eu vou ser a Tatiana que está se parecendo mais com Deus. Eu vou ser a Tatiana que, quando o próprio Deus olha para mim, ele vai falar assim, ela tem se parecido mais comigo. Ela tem tido atitudes de cristã. Ela cresceu, ela mudou. A identidade vai ficando mais clara. Eu imagino assim, gente, como se fosse, imagina uma foto. Essas fotos de documento que ninguém gosta, né? Mas vamos lá. Mas é como se fosse uma foto que tivesse bem turva. Meio, você sabe que é você, mas não tá muito uma iluminação legal. E aí, quanto mais você vai se parecendo com o Senhor, quanto mais você vai tendo atitude de cristão, aonde você trabalha, dentro da sua casa, na sua intimidade com Deus. Porque não adianta achar que Deus não tá vendo as coisas, não, porque Deus tá vendo. Na congregação onde você congrega, nos dons que Deus colocou na sua vida, no ministério que Ele te entregou. Aí, quanto mais você vai se parecendo com Ele, você vai dependendo dEle, você vai buscando Ele para fazer as coisas, é como se essa foto fosse ficando mais clara e mais clara, sabe? Mais luz, mais transparência, mais nitidez, mais Deus. E aí, aquela confusão na sua mente, aquela insegurança da sua mente sobre a sua identidade, perde força, cai por terra. E ainda que você tenha traumas, porque sim, todo mundo tem um trauma, pelo menos um, você vai conseguir lidar com ele. E se você não conseguir lidar com ele sozinho, você vai conseguir procurar ajuda profissional. Porque você vai falar assim, peraí, eu preciso de ajuda. Eu já entendi que eu preciso de ajuda. Eu já entendi qual que é o meu propósito aqui nessa terra.
mas tem um negocinho aqui que eu preciso resolver, eu não tô conseguindo resolver sozinho. Não é vergonhoso procurar terapeuta. Não é vergonhoso procurar psicólogo. Não é vergonhoso procurar um pastor, uma pastora, um missionário. Não é vergonhoso pedir ajuda. Só não fique parado. Não tenha a identidade que se pareça com o mal. A Bíblia te chama a fugir da aparência do mal. Corra daquilo que é mal. Corra daquilo que vai te fazer mal e vai gerar mal para o outro também. Fuja da fofoca, fuja do disse-me-disse, fuja da disseminação, fuja da maldade. Fuja. Que na sua identidade esteja carimbado amor, longanimidade, bondade, em nome de Jesus. Tá bom? Eu espero que tenha ficado claro para vocês aqui essa questão da identidade. E qualquer coisa, pode deixar mensagem aí no YouTube aqui que eu respondo, pode me procurar no direct, pode procurar nas minhas redes sociais, tá bom? E na próxima semana eu vou voltar e vou fazer o vídeo sobre, ou melhor, essa semana, vou fazer o vídeo sobre essa semana. Gente, a luz mudou, simplesmente isso. Fiz nada. Essa semana eu vou voltar com a série, né? Continuar. Fruto do Espírito, o próximo fruto do Espírito vai ser paz. Para quem ainda não viu os primeiros vídeos dessa série, tá aqui no canal. Amor, alegria, tá bom? E muito obrigada. E desde já eu peço para vocês, novamente eu peço, deixe seu like, curta esse vídeo, compartilhe. Entenda você que é muito importante você entender a sua identidade, reconhecer a sua identidade. E mais do que isso, saber que a sua identidade, ela tem uma origem, Deus. Ele te criou a imagem e semelhança dele. As outras coisas podem vir a agregar, mas a base, a essência, a estrutura, o fundamento da sua identidade, ela vem do Criador. Fica aqui meu beijo e até a próxima, minha gente linda e abençoada.